Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à sequência didática número 5. E, para finalizar esse assunto, nós vamos falar sobre a pressão atmosférica. Tá? Então, o objeto de conhecimento da nossa aula hoje é pressão atmosférica. Na última aula nós falamos das propriedades do ar. Vocês estão lembrados das propriedades? Então, o ar se expande, então tem expansibilidade. O ar pode ser comprimido, então ele tem compressibilidade. O ar que é comprimido, ele tende a voltar, né, a ocupar o volume inicial, então ele tem elasticidade. O ar ele tem massa e o ar ocupa lugar no espaço. E o ar exerce pressão, tá? Então hoje nós vamos falar aí dessa última característica que é a pressão atmosférica, tá bom? Muito bem. Na última aula eu mostrei essa imagem para vocês, né? E falei que o ar, ele exerce pressão, né? Sobre aqueles corpos que se encontram envolvidos por ele. Então, nós estamos envolvidos pela atmosfera, nós estamos mergulhados na atmosfera. E a atmosfera, ela exerce pressão no nosso corpo em todas as direções e sentidos, tá? Então, de cima para baixo, de lado, de frente, então em todas as direções, tá? A pressão atmosfera, ela se deve ao peso da massa de ar sobre uma superfície. No caso, né, sobre a superfície do nosso planeta. Então, essa massa de ar que está sobre a superfície do nosso planeta exerce uma pressão sobre o nosso planeta, tá bom? E sobre tudo que está nele. Então, exerce uma pressão em nós também, que estamos nele. Então, olha, eu coloquei essa imagem para a gente ter essa noção aí. Quando um corpo está mergulhado em uma massa gasosa, né, em uma massa de gases, como nós, por exemplo, estamos mergulhados na atmosfera, as partículas que exercem pressão nesse corpo, elas vão exercer essa pressão em todos os sentidos e direções. Então, aí está mostrando a pessoa e alguns objetos, né, cuja pressão está sendo exercida por essa massa gasosa, tá certo? Então, a pressão atmosférica, ela vai ser igual em todos os sentidos. É a mesma pressão em todos os sentidos, tá? Em todas as direções, tá bom? Isso aí, pessoal. Vamos continuar então. Olha só, lá no livro de vocês tem esse experimento aí para falar da pressão atmosférica, tá? Ano passado, quando a gente estava fazendo as lives, a gente fez aí, o professor Salomão fez esse experimento aí na sala de aula para mostrar para os alunos, para falar sobre a pressão atmosférica. Então, a pressão do ar sobre a folha de... Olha lá, como é que é o experimento, tá? A gente pega, olha aqui, um copo com água. Você vê que o copo não está cheio, tá bom? Então, a gente pega o copo com água e a gente coloca em cima do copo, tá? Uma folha de papel. Geralmente, o pessoal faz com cartolina, tá bom? E aí, coloca essa folha de papel na boca do copo. Olha lá. Em seguida, a gente vira o copo, tá? Vira o copo. E depois você tira a mão de baixo do copo. Quando você tira a mão, é de se esperar o quê? É de esperar que a água caia. E aí eu pergunto, por que a água não caiu, gente? Por que será que a água não caiu? Bom, eu acabei de falar para vocês que a atmosfera, ela vai exercer uma pressão em tudo aquilo que está mergulhado nela, não foi? E eu falei que essa pressão é a mesma em todas as direções, em todos os sentidos, tá? Então, o que acontece? Quando eu tirei a mão ali de baixo, né, e deixei só o copo com água e a folha de papel, a água não caiu por quê? Porque o ar está exercendo pressão ali. E essa pressão exercida pelo ar é suficiente para que a água não caia, tá bom? Então, essa pressão que está sendo exercida ali
pela atmosfera, ela é suficiente para que a água não caia. Duvidou de mim? Faz aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai. Se você fizer direitinho, igual tá aí, igual tá lá no livro, tá? Pode fazer que vai dar certo, tá bom? Faz aí pra você. Depois me conta lá no fórum de dúvidas ou no chat se funcionou, tá bom? Então é isso aí, a água, né? A pressão do ar sobre a folha de papel continua atuando mesmo quando o copo é virado de cabeça para baixo. A água não cai porque a pressão é capaz de suportar a pressão exercida internamente pela água sobre o papel. Então, por isso que a água não caiu. E aí, quem duvida? Quem que vai fazer aí? Depois me conta, hein, pessoal? O que foi? O que deu aí? Muito bem. Deixa só eu mudar de lugar. Olha lá. Então, olha só, gente, a pressão atmosférica e a altitude, né? Na última aula eu falei isso com vocês também. Eu mostrei lá uma imagem, né, que tinha a cidade de Santos e a cidade de São Paulo. Vocês se lembram? Pois então, o que acontece? Quanto maior é a altitude, menor é a camada de ar sobre esse local. E se eu tenho uma camada de ar menor, então eu tenho uma pressão atmosférica menor. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar, né, uma região no nível do mar aí, tá? E que tem algumas montanhazinhas, olha lá. Então, se eu observar a camada de ar que está, por exemplo, em contato com a água, eu vou ver que essa coluna de ar ela é muito maior do que a coluna de ar que está, por exemplo, sobre a montanha, ok? Então, nesse caso, a pressão atmosférica sobre essa camada de ar, a pressão atmosférica sobre esse local aí que tem a água, ela vai ser muito maior do que a pressão atmosférica sobre a montanhazinha lá. Tá bom? Então, a pressão atmosférica, ela vai variar com a altitude. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, tá? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Certinho, pessoal? Deixa eu voltar lá pro meu cantinho. Muito bem. Então, vamos ver aí o próximo. Aqui, novamente, né? Eu devia ter ficado lá no cantinho, gente. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo mudar de volta. E agora eu não quero sair daqui porque... Ah, fui. Fui pra lá, ó. Então, olha só. Aqui, novamente, a gente vai falar sobre a pressão atmosférica, né? Vou mostrar agora de uma maneira diferente, tá? Mas levando à mesma conclusão. Então, olha. Quando eu tenho uma altitude maior, né? Quando eu estou, por exemplo, num local mais baixo, tá? Como, por exemplo, no nível do mar, o que acontece? Quanto menor a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica, tá? Porque lá no nível do mar, ó, eu vou ter uma coluna de ar muito maior sobre aquele local. E além disso, quando eu estou numa altitude menor, eu vou ter uma grande quantidade de partículas de gases. Então, o ar vai ser mais denso naquela região, tá? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, tá? É o inverso, tá bom? Muito bem. Bom, como a pressão atmosférica é medida? A pressão atmosférica, ela foi medida, tá? Inicialmente, por um cientista, Torricelli, que fez esse experimento que tá aqui bem em cima da minha câmera, tá? Da minha imagem, desculpa. Então, olha só, o que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro de mais ou menos 1 metro de comprimento, tá? E encheu esse tubo com metal que na temperatura ambiente é líquido, mercúrio, tá bom? Então, ele encheu esse tubo de mercúrio. E aí, ele pegou um outro recipiente,
né? Como esse que tá aí do lado, cheio de mercúrio. E ele fez o quê? Ele tampou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá? Vamos supor que esse é meu recipiente, tá? Então, ele encheu de mercúrio, tampou ali, tá bom? E aí, ele colocou isso aqui dentro de um outro recipiente com mercúrio, tá? E o que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele fez isso, parte do mercúrio que estava no tubo, ele desceu para o recipiente. Mas depois que isso aconteceu, não desceu tudo, ficou um pouco do mercúrio lá dentro. Chegou numa situação de equilíbrio, não descia mais mercúrio, tá? E aí ele mediu para ver qual que era o tamanho, né, dessa faixa que estava preenchida por mercúrio, a quantidade de mercúrio que estava preenchido aonde? No tubo, né? E ele chegou à marca de 760 milímetros, tá? E aí, ele chegou à conclusão que aquela medida, 760 milímetros, correspondia à pressão atmosférica naquele local. Tá certo? Ele estava numa cidade no nível do mar, tá? Então, a partir desse experimento dele, concluiu-se que a pressão atmosférica a nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica. Por que é que o mercúrio parou de descer, né, naquele tubo que Torricelli tinha enchido de mercúrio? Pelo seguinte, o mercúrio parou de descer quando a pressão dentro do tubo se igualou à pressão atmosférica, tá? Por isso que a pressão atmosférica é medida dessa forma. Então, esse instrumento foi chamado de barômetro, tá? E é o barômetro que é utilizado atualmente também para medir a pressão atmosférica. É claro que hoje em dia existem umas versões mais moderninhas, tá, de barômetro. Então, é isso que acontece. E aí, lembra que eu falei que existia uma diferença de pressão atmosférica com relação à altitude? E aí foram fazer medidas dessa pressão atmosférica aí em diferentes altitudes. Então, se você olhar essa figurinha que está aí do lado, que é a mesma figura que tem lá no seu livro, tá? Você vai ver que no nível do mar, o que vai acontecer? A pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Se eu vou para uma cidade, por exemplo, em cima de uma montanha, tá? Nesse exemplo que foi dado aí no livro, a pressão atmosférica nessa altitude dessa montanhazinha que tá aí, ela é de 700 no caso, né? Milímetros de mercúrio, ou de 70 centímetros, tá? Então, a partir daí é que se verificou, tá? Que a pressão atmosférica, ela varia com a altitude, tá? E o instrumento que a gente usa para medir a pressão atmosférica é o barômetro. Existem versões novas, versões diferentes, versões que inclusive calculam até a altura, tá, do local onde aquela pressão atmosférica foi medida, né? Hoje em dia temos umas coisas mais moderninhas aí para medir a pressão atmosférica. Então, olha só, só concluindo, né? A pressão atmosférica ao nível do mar, ela equivale, em média, à pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, essa daí é a medida. E essa pressão é definida como, tá? Uma atmosfera, um ATM, tá? Quando vocês forem estudarem lá em física, vocês vão ver aí essas conversões de milímetros de mercúrio, ATM e tal. E o instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica, tá? É o barômetro. Como eu disse para vocês, hoje em dia existem umas versões mais moderninhas de barômetro. Então, ó, esse barômetro que tá aqui acima da minha imagem, tá? É um barômetro de mercúrio, tá bom? Então, dentro, funciona igual aqueles, parecido com aqueles termômetros que existiam antigamente, que tinha mercúrio dentro, tá? Bom, como o mercúrio é um metal que é tóxico, né? Então, outras versões aí de barômetro foram desenvolvidas. Então, a gente tem aí uma versão digital, tá? E
outros tipos de versões. Como eu disse, né, nessas versões digitais e tudo, hoje em dia a gente consegue, já calcula a pressão atmosférica e também a altitude em que se encontra, tá bom? Bom, você sabia que se o ar é retirado de um recipiente, sua pressão interna fica menor do que a pressão atmosférica? Então, por exemplo, se eu tenho um recipiente cheio de ar, por exemplo, uma latinha, e aí se eu retiro o ar dessa latinha, essa latinha ela vai ficar com uma pressão interna menor do que a pressão atmosférica. E muitas vezes isso pode causar uma deformação nesse material, tá? Devido à grande pressão que a pressão atmosférica está exercendo ali. Tá certo? Então, se a gente retira o ar de um recipiente, a pressão interna pode ficar menor do que a pressão atmosférica. E aí, a partir disso, foram desenvolvidas várias utilidades para essa pressão que a pressão atmosférica pode ter no nosso dia a dia, tá bom? Bom, gente, mas aí como vocês não estão aqui, né, eu coloquei esse aluninho aí perguntando para mim uma dúvida, porque eu tô com muita saudade de ouvir as dúvidas de vocês. Então, eu coloquei assim, professora, tem como retirar todo o ar de um recipiente? Será que eu consigo, né, retirar todo o ar do recipiente, deixar nada lá dentro de ar? Nada, nada, nada? Será que eu consigo? Olha, tem modos da gente retirar o ar do recipiente, sim. A gente pode usar um instrumento chamado bomba de vácuo. E aí esse instrumento ele retira o ar do recipiente, tá? E faz com que esse recipiente fique com uma pressão interna bem menor do que a pressão atmosférica, tá? Vocês sabem, já ouviram falar o que é o vácuo? Será? Ai, vocês não estão aqui para me responder um monte de coisinhas. Então, ó, o que é o vácuo, pessoal? O seguinte, o vácuo é a ausência de qualquer tipo de matéria em um espaço recipiente. Se eu retiro a matéria ali, eu crio uma situação que é o vácuo, tá? No espaço sideral não existe ar, então as pessoas, né, dizem que estão no vácuo, tá? A gente consegue, como eu falei para vocês, retirar o ar de um recipiente, né, usando, por exemplo, uma bomba de vácuo. E isso vai criar uma situação próxima do vácuo verdadeiro. Não é o vácuo verdadeiro, a ausência completa de matéria, tá? Mas é uma situação muito próxima do vácuo, tá bom? E isso aí vai ter algumas implicações, pessoal. Por exemplo, ó, eu coloquei ali na figura ali de cima, tá? Alimentos que estão embalados a vácuo. Então, foi retirado o ar do recipiente e o alimento ficou ali armazenado sem ar. O que acontece? Muitas bactérias que causam, que vão decompor esse alimento, que vão utilizar esse alimento, elas precisam de oxigênio, de ar, para realizar a respiração celular. Se eu retiro o ar que tem ali, eu dou para esse alimento uma vida útil maior. Então, ele vai durar mais, porque não vai ter micro-organismos ali para decompor, tá certo? Então, essa é uma utilidade do vácuo. E aí, quando a gente fala de alimentos, existe uma enormidade de embalagens e de alimentos que são processados aí a vácuo. Com certeza, vocês já viram aí nos mercados, tá bom? E aí, embaixo, eu coloquei esse vidrinho aí, ó. Quem já tirou sangue já deve ter utilizado um vidrinho desse, né? Utiliza também esse vidrinho aí, ele vem sem ar dentro, tá? E aí, quando a enfermeira, ela coloca aquela agulhazinha para tirar o seu sangue, a agulha que encaixa no vidrinho, tá, gente? Quando ela coloca aquela agulhazinha lá, aquela agulhazinha, ela também vai estar sem ar dentro. E ela tem dois orifícios, um para perfurar sua pele e tirar o sangue, e o outro para perfurar esse vidrinho aí. Então, a pressão atmosférica dentro do vidrinho,
ela é bem menor que a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica empurra o seu sangue para dentro do vidrinho. Tá bom? Então, é assim que funciona, tá? O vácuo, ele pode ser utilizado em algumas situações do nosso dia a dia. Certinho, certinho. Vamos ver agora umas outras coisas aí, ó. Quando a gente não consegue retirar o ar todo, né? Quando a gente não consegue retirar todo o ar que tem no recipiente, a gente não consegue o vácuo. Mas se a gente conseguir deixar o ar rarefeito, a gente também já consegue observar essas vantagens. Então, olha só. Podemos usar o ar rarefeito, que é aquele ar menos denso, com menos partículas de gases, tá? Para auxiliar em algumas atividades do dia a dia. Só lembrando, o ar rarefeito é o ar menos denso, o ar que tem uma menor quantidade de gases, de partículas de gases, tá? E aí, olha lá, gente, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Situações do dia a dia que são influenciadas aí pela pressão atmosférica. Essa daí talvez vocês já tenham visto, né? Alguns até já tenham testado, né? Esse é um desentupidor, tá? Daqueles que são utilizados em pia, por exemplo. Mas é o mesmo princípio daquelas ventosas que gruda no vidro do carro como brinquedinhos, tá? Então, tanto as ventosas quanto esse desentupidor funcionam do mesmo modo. Quando a gente aperta o desentupidor lá na parede, ó, o que vai acontecer? O ar que estava dentro do desentupidor, ele escapa. E quando ele escapa, ele se torna rarefeito. A maior parte do ar escapou e o restante que está lá, né, menos denso que o ar que está fora do desentupidor. Então, o que acontece? A pressão atmosférica dentro do desentupidor ela é menor do que fora. Então, a pressão de fora aperta o desentupidor contra a parede. Tá certo? E por isso ele fica grudado ali. Com o tempo, o que vai acontecer? O ar vai entrando, e conforme o ar vai entrando, vai igualando a pressão atmosférica dentro e fora. Quando isso acontece, você consegue tirar o desentupidor da parede. Você consegue soltar o desentupidor, tá? Então, esse é um exemplo, tá, pessoal? De como a pressão atmosférica pode ser utilizada aí no dia a dia. No caso da ventosa é a mesma coisa. Quando você aperta a ventosa contra a parede, tá? O ar que está dentro dela vai ficar rarefeito e com isso a pressão atmosférica dentro da ventosa ela é menor do que fora. Se ela é menor do que fora, a pressão atmosférica ela empurra essa ventosa contra a parede. E depois de um tempo, conforme o ar vai entrando ali, tá? Essa situação se reverte, as pressões se igualam e a ventosa se solta, tá bom? Então, é um exemplo de como acontece aí, né? Essa sucção aí desse tipo de desentupidor, tá bom? Tem a ver com a pressão atmosférica. Olha só, uma outra situação que é bem comum no dia a dia, né? Principalmente nos dias muito quentes, que a gente tá com muito calor, a gente quer se refrescar e vai tomar um suco, ou então refrigerante, mais suco, menos refrigerante, né? E aí, a gente costuma usar um canudinho, né? Quando você põe o canudinho lá no líquido, você suga o líquido. Você que está puxando o líquido, ou é a pressão atmosférica que está empurrando o líquido para dentro da sua boca? O que você acha? Olha, agora vou desmistificar aqui, tá bom? O que acontece? Quando a gente puxa o ar do canudinho, suga, né? O que vai acontecer? O ar dentro do canudo, ele vai ficar rarefeito. Ou seja, a concentração de gases de ar dentro do canudo ela é menor do que a pressão que está fora do canudo. E aí, o que acontece? Como a pressão atmosférica ela é maior fora do que dentro do canudo, ela vai empurrar o suco para dentro do canudo. Então, quando você suga o ar do canudinho, tá? Você faz com que a pressão dentro do canudo ela se torne menor do que a pressão atmosférica. E com isso, o suco vai ser empurrado para dentro do canudo e não puxado pela sua boca, viu?
Então, é assim que funciona, a pressão atmosférica que está fazendo esse trabalho para você, tá? Esse princípio, ele é utilizado, por exemplo, naquelas bombas que a gente utiliza para puxar água do poço, tá? O que a bomba faz? A bomba cria uma situação em que o ar fica rarefeito dentro da tubulação e aí, né, com isso, a pressão atmosférica empurra a água para dentro da tubulação e a água sai lá em cima do poço, tá? Então, é um princípio semelhante com esse aí do canudinho, viu? Bom, gente, se vocês tiverem dúvidas, pergunta lá no chat, tá? Ou então manda a dúvida lá no fórum que a gente responde, tá certo? Mas é assim que funciona a pressão atmosférica aí facilitando a nossa vida. Bom, uma outra uma outra situação em que a gente evidencia aí a pressão atmosférica é no caso da latinha de azeite. Hoje em dia não é mais tão comum, né, azeite em latinha, mas alguns anos atrás era bem comum. E aí o que acontece? A gente faz um furo na latinha e aí você derrama o azeite. Só que chega um momento que o azeite para de sair. Ué, como assim? Tá furada a latinha, o azeite não sai? Você vira e o azeite não sai? Lembra lá aquela imagem do copo de água? Que você colocou a folha de papel em cima do copo com água. E quando você virou o copo, o que aconteceu? A pressão atmosférica segurou a água dentro do copo. Ocorre uma situação parecida aqui com a lata de azeite, tá? O que acontece aqui, gente? Quando a gente faz só um furo, tá? O azeite sai por esse furo, mas quando você vira, o ar não consegue entrar, porque o azeite está ali tampando a entrada, tá? E aí, se você não fizer o segundo furo, você não consegue diminuir a pressão atmosférica. Então, o que vai acontecer? Sem o segundo furo, a pressão do ar dentro da lata, ela não diminui, ela continua sempre a mesma, igual a pressão atmosférica, e aí não sai o azeite. Quando você fura a lata, você vai causar uma diminuição aí da pressão atmosférica e vai fazer com que o azeite seja empurrado para fora, tá bom? Então, é outra situação. Essas embalagens agora, ó, que vem com esse biquinho, né? Conforme você vira, o ar entra. Então, aí, empurra o azeite para fora. Bom? Funciona de uma maneira diferente. Bom, e o último exemplo que eu vou citar aí sobre a pressão atmosférica, tá? Atuando aí no nosso dia a dia, é com relação a esses lacres que podem ser de borracha, de papel, de borracha, de plástico, que vem aí em algumas embalagens, né? Vem lá o copinho, ó, com uma tampa de metal e um lacrezinho lá no meio. Observa aí, é muito comum requeijão, algumas embalagens com champignon e outros tipos de iogurtes, tá? Virem, com esse lacre de plástico ou de borracha, tá certo? E aí você pode puxar, que vai ser muito difícil de abrir, você não vai conseguir abrir, tá? A tampinha, vai ser muito difícil de abrir. Quando a gente retira o lacre, o que acontece? Igual mágica, puf, abre facilmente, né? Isso aí é o quê? É mágica, professora? Não, é a atuação da pressão atmosférica. Então, olha só, antes de você tirar o lacre, o que acontece? A pressão atmosférica dentro do recipiente, ela é menor do que fora. Por quê? Porque o ar lá dentro é rarefeito. Então, aí, a pressão atmosférica lá dentro é menor do que fora. Na hora que você puxa o lacre, o que acontece? O ar entra e a pressão atmosférica dentro e fora do recipiente, elas se igualam. E aí você consegue abrir a tampinha, tá? Foi uma ideia muito legal, tá? Essa ideia foi desenvolvida por brasileiros, por uma indústria brasileira, tá? E, se eu não me engano, em 1989, essa indústria ganhou prêmios, tá? Baseados aí nesse sistema de abrir e fechar embalagens. Olha que legal, gente. O Brasil se destacando, né? Então,
Nós temos muitas pessoas legais aqui, muita gente inteligente aqui, muita gente que faz ciência aqui. Então, nosso Brasil é muito rico nessas coisas todas. E esse pessoal dessa indústria foi premiado internacionalmente por essa descoberta, né? Bom, eu achei isso muito legal e por isso eu trouxe para vocês para servir de exemplo, tá? Que a gente tem sempre que incentivar novas descobertas, né? Novas aplicações daquilo que a gente já conhece, né? O conhecimento não pode parar, né, gente? A gente tem que estar sempre aprimorando aí os nossos conhecimentos. Bom, pessoal, eu espero ter contribuído com vocês, tá? Eu coloquei lá no AVA, vou colocar lá uma atividade para vocês fazerem, tá? Sobre essa aula aí. É para resolver os exercícios no caderno desse capítulo. Vai estar anotadinho lá, lá no rótulo que tem antes dessa aula, tá? Então, é para fazer para a próxima aula, nós vamos corrigir esses exercícios, tá bom? Bom, gente, espero ter contribuído com vocês. E espero que vocês tenham gostado, tá certo? E é isso aí, tudo de bom. Até a próxima.